Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pãozinho de leite, super fácil, fofinho, delicioso, com poucos ingredientes. Que tal preparar essa delícia para o cafezinho? Quer aprender? Então vem comigo e assiste o vídeo até o final. Comecei preparando a esponja que vai deixar esse pão super macio e fofinho e nem precisa sovar por muito tempo. 200 ml de leite morno, apenas 5 gramas de fermento biológico seco. Separei aqui 3 colheres de sopa de açúcar, mas vou acrescentar aqui na esponja apenas metade. Não precisa utilizar muita farinha aqui para fazer esse pão. Separei aqui 400 gramas, vou colocar aqui um pouco na esponja também. Mais ou menos aqui umas 3 colheres de farinha na esponja já é o suficiente. E aí é só misturar muito bem todos os ingredientes para dissolver bem o fermento. Depois eu cobri com um paninho, pode ser um paninho úmido, e deixei esse fermento agindo aqui por uns 20 minutos em um lugarzinho aquecido. Depois desse tempo, o fermento já agiu, essa misturinha dobra de volume e agora é só misturar o restante dos ingredientes. É bem facinho esse pão, gente, bem prático. Eu gosto de fazer pão caseiro assim mesmo, à mão, mas você pode utilizar o liquidificador para misturar os ingredientes se preferir, ou pode também bater a sua massa na batedeira. Se você tiver uma batedeira planetária que já vem com um batedor de massa, vai ficar muito mais prático. Juntei aqui o óleo, mas você também pode utilizar margarina ou manteiga, um ovo, o restante do açúcar, uma colherzinha de chá de sal. Não se preocupem porque todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, a medida da forma também. Gosto de ir acrescentando a farinha aos poucos até dar o ponto certo da massa, mas nesse pão aqui não vou acrescentar nada além das 400 gramas que eu já havia separado, tá? Juntei o restante da farinha e deixei mais ou menos umas 2 colheres para ajudar a sovar a massa. Começou a ficar difícil aqui misturar com a colher, então é hora de usar as mãos. Vou transferir essa massa para minha tábua. Não se preocupem porque essa tábua aqui eu não uso para cortar carne nem legumes, eu uso apenas para massa mesmo, então ela tá bem higienizada. Vou juntar aqui agora o restinho de farinha que sobrou e vou misturar aqui muito bem até ficar uma massa bem lisinha. Não precisa sovar, passar horas sovando aqui, gente. Esse pão vai ficar fofinho sem você fazer muito esforço. Depois que misturei bem a farinha aqui em toda a massa, como eu não vou acrescentar mais, então untei as minhas mãos com óleo e a tábua também. Use óleo ou margarina ou manteiga para untar e ficar mais fácil trabalhar essa massa. Vou mostrar para vocês um jeito bem prático, bem fácil de sovar massa e não cansa. Com o rolo mesmo eu abro toda a massa, depois eu fecho, abro novamente dos dois lados para deixar a massa bem lisinha. Isso vai permitir que o pão fique mais fofinho, mais macio e mais crescido também. Não se preocupe, parece que essa massa vai dar um pãozinho bem pequenininho, mas ela rende bastante, gente. Dobre a massa, abra novamente com o rolo e repita esse processo quantas vezes você achar necessário. Agora eu vou deixar essa massa descansando por mais um tempo, mais uns 20 ou 30 minutinhos. Eu gosto de deixar a massa dentro do forno, desligado, tá? E aí embaixo da grade eu coloco uma vasilha com água quente. E aí ele vai aquecer o forno, vai deixar a massa úmida e também vai acelerar o processo de fermentação. Cobri com um paninho úmido e deixei dentro do forno por 30 minutinhos. Você pode deixar mais tempo se preferir, tá, gente? Se aí na sua cidade tiver um dia quente, então isso vai ajudar a deixar sua massa mais crescida. E agora não precisa mais sovar, tá? Eu só vou dividir a massa, fazer os meus pãezinhos e colocar na forma. Quer fazer pão recheado? Também dá certo, fica uma delícia. Use o recheio da sua preferência. Modele os pãezinhos aí do formato que vocês quiserem. Aqui no canal tem outras receitinhas de pães caseiros, super fáceis também, fofinhos, deliciosos. Tem uma playlist inteira só de pães. Vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Dividi a massa em 8 partes iguais e agora eu vou modelar os meus pãezinhos. É um processo bem rápido. É só abrir a massa e depois fazer uns rolinhos e tá pronto o meu pãozinho. Se quiser fazer um formato diferente, também dá certo. Pode fazer redondinho também, que fica ótimo. Parece difícil, mas não é, viu, gente? É super fácil fazer esse pão e a melhor parte é que é feito com poucos ingredientes. Pouca farinha de trigo, pouco fermento.
Então, se você for fazer pela primeira vez um pão caseiro, nunca fez antes, essa é a melhor receita para você. Experimente essa receitinha e depois me conta aqui nos comentários a opinião de vocês. E se quiserem, pode dobrar a quantidade de ingredientes que sua massa vai render muito mais. Estou usando formas de silicone, então untei apenas com um pouquinho de óleo que não gruda. Em cada forma eu coloquei 4 rolinhos. Cobri com um paninho e deixei crescendo aqui por mais 30 minutos. E olhem só o quanto cresceu esses pães. Tem essa técnica de regar os pães com leite antes de levá-los para assar. Eu nunca havia feito assim. Não sei como vai ficar, se vai dar certo, se vale a pena usar, mas no finalzinho eu conto para vocês. Algumas pessoas usam leite e uma gema para regar aqui os pães, mas eu preferi fazer apenas com leite. Levei meus pães para o forno a 200 graus por 35 minutos. Após esse tempo, os pães já estavam bem douradinhos por cima, assados no meio, mas embaixo eles estavam um pouco úmidos. Eu acho que por causa da quantidade de leite que eu utilizei. Então, levei para o forno e ficou por mais 10 minutos. Não acho tão necessário regar os pães com leite, tá, gente? Se não quiser fazer assim, não precisa. Olhem só que pão fofinho, gente. Essa massa fica muito macia, muito fofinha, uma delícia. Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar com quem vocês quiserem. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima receitinha.